Um, dois, três, gravando. E então, falantes e amantes de língua portuguesa, agora nós estamos com mais um capítulo de concordância verbal. Aquela famosa informação do que é singular, do que é plural. A regra geral a gente já sabe que é sujeito simples, verbo no singular. Sujeito composto ou no plural, verbo no plural. É a regra geral e abarca a maioria dos casos. Mas nós estamos trabalhando aqueles que geram alguma dúvida ou que quebram um pouco a normalidade, a norma dessa frase organizadinha, do sujeito e o predicado estarem claros e o predicado, o núcleo do predicado, o verbo, estar concordando com o sujeito. A gente vai falar agora do verbo ser, que não só em termos da vida é difícil ser, mas também ele tem muitas peculiaridades na sua formação. E a gente vai trabalhar um pouquinho essa ideia para ficar claro para todo mundo como é que essa concordância com esse famoso verbo irregular acontece. O verbo ser apresenta algumas peculiaridades que devem ser observadas. Primeiro, ele é um verbo irregular, uma vez que o radical se altera durante as conjugações. A gente lembrando um pouquinho, o verbo irregular é aquele que tem mudanças de radical durante as suas conjugações. O que a gente vai chamar de verbo irregular? Olha só, vamos prestar atenção no verbo dançar. Observe que eu danço, tu danças, ele dança, nós dançamos, vós dançais, eles dançam. O radical, que é esse elemento que guarda em si a maior informação do verbo, ele ficou no mesmo jeito, não houve modificação. Existe aqui uma questão de vogal temática, mas da soma dessa vogal com o radical, mas não vamos falar disso agora. Tá vendo? A linearidade não houve mudança. E se você observar as terminações das pessoas do discurso, aquele famoso eu, tu, ele, nós, vós, eles, não tem variação. Assim como o verbo pular. Eu pulo, tu pulas, ele pula, nós pulamos, vós pulais, eles pulam. Observe que são as mesmas terminações, certo? Aqui, observando o radical que não se modifica, nós observamos também que as terminações de plural não se modificam. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com o verbo da primeira conjugação, aquela que termina em ar, que a gente pode ver em um outro momento. Quando você está no mesmo grupo de verbos terminando em ar, você vai ter uma linearidade desses elementos indicadores de pessoa. Quando a gente fala de pessoa na língua portuguesa, nós estamos falando dessa galerinha aqui que a gente já está acostumado a recitar em tudo quanto é aula de gramatiqueira, né? Agora, observe o verbo ser. O verbo dançar, pular, a repetição, tudo óbvio, mas olha só, eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Observe que não houve mais a repetição do mesmo radical. Aqui foi um S, aqui o E, aqui o SO, SS. Observaram? O que isso significa? Que ele é irregular e ele também tem uma característica específica. Ele não tem a mesma carga semântica que os outros verbos. Dançar é muito diferente de pular e cada um tem um significado próprio, um significado seu ali dentro da sua constituição. O verbo ser, ele não é tão essencial à oração. Se eu colocar, por exemplo, Fernanda é escritora, eu posso retirar esse é do verbo ser e colocar uma vírgula que ainda assim vai fazer sentido. Fernanda, vírgula, escritora. Observe que ele tem menos peso em termos de significado, por isso que ele vai ser chamado de verbo nominal. Ele vai ser um verbo, mas ele tem menos referência de sentido que os dos outros. Por isso que ele é chamado de verbo de ligação. A relação dele é colocar aqui o sujeito e o que vem depois, que será um predicativo, nós vamos ver daqui a pouco, e ele só faz esse link, mas ele não interfere nessa comunicação. Por exemplo, o verbo estudar. Se eu coloco, olha a professora de português, né? Se eu coloco João
e eu coloco faculdade, eu posso colocar uma série de verbos ali para dizer qual a relação do João com a faculdade. João ama faculdade. João odeia a faculdade. João explodiu a faculdade. Observe que o verbo ele está nessa posição de mediação entre o sujeito e o predicado. E aí você percebe que não dá para ver essa relação, essa mudança de significado quando se trata do verbo ser. Por isso que ele é considerado um verbo de ligação. Ele não tem as mesmas prerrogativas que o verbo com seu significado mais marcante tem. Mas essas irregularidades de conjugação não acontecem em todos os tempos verbais. Eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis, eles eram. As terminações aqui, ó, da primeira conjugação estão tranquilas. Então, o verbo ser, ele pode variar principalmente no presente. E aí ele é irregular por isso. Olha só, os radicais não se repetem. Eu falei aqui dessa questão do significado, por exemplo, comprar. Se eu digo Maria Helena comprou, você vê que o verbo não está totalmente fechado no significado, ele está precisando de uma ajuda. Quando a gente fala complemento, é isso, o verbo fala, olha, eu preciso de complementação de sentido, venha aqui. Os verbos, então, por isso, podem chamar objeto direto, objeto indireto, às vezes o que vem uma adjunta adverbial, ele tem esse comando na frase. Já o verbo de ligação, olha só, outra informação relevante é que a carga de informação do verbo ser, estar, parecer é menor que dos demais verbos. Se é menor, esse verbo de ligação não vai ter esse comando do verbo completo, do verbo com sua significação mais marcante. Por isso que depois dele nós teremos um predicativo e não um objeto direto, porque a gente foi condicionado a fazer perguntinhas, né? Se você fica assim, eu sou o quê? E acha que depois disso vem um objeto direto, mas não vem, porque o verbo de ligação não pode fazer esse chamado. Por isso que ele é um verbo de ligação e logo após ele o que nós teremos é um predicativo. Antes que vocês arranquem as máscaras e fujam para as montanhas, predicativo é o que é semelhante a adjetivo. As palavras têm nomes e classes quando estamos na morfologia, elas estão separadas, elas não estão dentro de uma frase. Tem o verbo, tem o substantivo, adjetivo, numeral, pronome, elas estão isoladas da frase. Quando elas vão para uma frase, elas começam a funcionar entre si. E essa relação modifica como elas são tratadas ali dentro da sintaxe da frase. Mas lembre-se o seguinte, se na morfologia a gente tem o adjetivo, ele vai carregar para dentro dessa relação a mesma carga de estrutura, de função que ele tem. Aí, ao invés de falar adjetivo, eu chamo de predicativo, viu? Então, predicativo, ele é uma qualidade, uma informação a respeito do sujeito, e ele seria o que um verbo de radical mais marcante seria um objeto direto, mas não. Sempre depois do verbo de ligação, nós teremos o predicativo. E eu trouxe a música de um dos maiores intérpretes e autores da nossa música nacional, Raul Seixas. Cante aí quem quiser, porque meu equipamento é novinho, não vou cantar e estragar tudo. Mas observe, às vezes você me pergunta, por que é que eu sou tão calado? Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me beija, né? Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Essa repetição aqui, ela é proposital como um recurso rítmico, um recurso estético, para fazer essa reafirmação constante. Mas antes de qualquer coisa, observe, pergunta. É diferente de responde, canta, dança, fala. Olha só, falar, sorrir,
pensar, comer, cuspir, entender, mostrar. Observe que cada verbo aparece com o seu significado e a interferência que ele vai ter na construção da frase. Mas o verbo de ligação já não tem essa potência. Então, eu, vírgula, a luz das estrelas, eu, a cor do luar, eu, as coisas da vida, eu, o medo de amar. Observe que se ele for retirado, a frase não fica tão comprometida em termos de semântica, de significado. Então, eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador. Aqui não houve mais essa repetição estética e rítmica do eu, mas não quer dizer que as coisas que vêm depois deixem de ser um predicativo. Então, eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador. Todos eles estão conectados a eu sou. Ao invés de fazer repetição, ele só fez uma enumeração. Portanto, o predicativo não é só uma palavra depois do verbo de ligação. Pode vir até uma frase depois dele. Mas se a gente entende o que é verbo de ligação e se a gente entende que depois dele é predicativo, tudo que for conectado àquele primeiro eu sou vai ser predicativo. Isso, inclusive, é uma regra boa para ajudar na interpretação de texto. Eu sou o seu sacrifício. Agora continua o predicativo. Olha, a placa de contramão, o sangue no olhar do vampiro e as juras de maldição. Isso aqui tudo é predicativo desse eu sou. Eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a beira do abismo, eu sou o tudo e o nada. Aqui você volta com essa repetição, que é uma escolha. No texto dissertativo, por exemplo, muito raro que você vai fazer uma repetição estilística assim. Na maioria das vezes você tem que mostrar a versatilidade de vocabulário. E, ao mesmo tempo, a estrutura básica da frase em português é o sujeito, verbo e os complementos verbais ou os adjuntos adverbiais. Por exemplo, eu moro em Taguatinga. Aí é um verbo intransitivo, ele só está pedindo ali uma localização. Agora, quando a gente vai trabalhar quebrando essa ordem sujeito, predicado, verbo, predicado, você vai marcar esse deslocamento por vírgulas. Olha só, das telhas não está separado por vírgulas? Como é que ficaria a ordem direta? Como é que eu pegaria de novo o sujeito, verbo, predicado, sem uma inversão? Como ficaria? Eu sou o telhado das telhas. Todas as vezes que você, olha só, seria um complemento aqui que veio para o começo da frase. Sempre que você desloca um elemento dessa sequência, sujeito, verbo e o predicado, você vai ter uma vírgula marcando esse termo deslocado. Claro que quando você coloca algo no começo de um verso, de uma frase, é porque você quer dar ênfase, importância para aquele elemento, colocando em primeiro lugar. Então, houve uma inversão aqui. A pesca do pescador, a letra A tem meu nome, dos sonhos eu sou o amor. Aí você vê de novo a questão da inversão e a marcação disso por vírgula. Agora, quando a gente está em outras situações que não sejam com o sujeito eu, tu, ele, nós, vós, ele, a gente tem uma regra que é fácil de seguir, inclusive. Se o predicativo estiver no plural, o verbo flexiona no plural. O amor, ó, o sujeito está no singular, mas o que vem depois do verbo de ligação está no plural. E quem é que ele vai obedecer? O predicativo. O amor são sonhos realizados. Parece um pouco estranho, mas é a questão de que nem sempre a gramática padrão segue o que é lógico na língua. Às vezes a gente tem só que se conformar mesmo. Mas aqui o verbo de ligação concordou com o predicativo. O movimento antidemocrático são escolhas perigosas. Se está no plural, o verbo de ligação também vai estar no plural. Parecem heróis, são mentiras, plural, estão paralisados. Quem disse se esse verbo vai para o singular ou plural, não é aqui o sujeito indefinido, não é aqui o sujeito, são os predicativos. Predicativo no singular, verbo no singular. Predicativo no plural, verbo de ligação no plural. Mas a pessoa não é nunca negligenciada, isso também na gramática. Se houver pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, o verbo o acompanha. Por que é pronome pessoal do caso reto? Esses são os únicos pronomes que podem ficar na posição de
sujeito. Nenhum dos outros pode. Aquilo de ficar ridicularizando ignorantemente. O índio fala mim quer. Ninguém fala mim quer. Isso é uma bobagem. Mas é para mostrar que a gente tem esse conhecimento de que esse mim não cabe ali. Eles podem ocupar a posição do sujeito, mas ele já não tem tanta carga de informação. Se eu disser, por exemplo, ele comprou um carro, tá perfeita a frase, não tá? Agora é diferente de eu colocar Antônio comprou um carro. Vê, eles ficam na mesma posição, mas o substantivo ainda é aquele que tem maior carga de informação. Então, Heitor e nós vazeles, que era assim que a gente brincava, olha só. Se eu tenho essa pessoa, esse pronome pessoal, quem manda são eles. Os predicativos vão comandar o verbo de ligação quando você tem substantivos, quando você tem palavras aqui que são nominais e que vão perder na hora de dizer quem é que vai para o plural, quem é que vai para o singular. Mas aqui não. Tem nós, não tem? Verbo concorda com nós. Tem eu, não tem? Verbo concorda com eu. Tem eles? Verbo concorda com eles. A revolução somos nós. A árvore somos nós, né? Aquela piada. Aí seria a revolução somos nós. Você não tem alternativa aqui. Você vai fazer a flexão mediante o pronome. Eu serei as mudanças do mundo. O predicativo aqui está no plural, tá vendo? Mas eu venho em primeiro lugar nessa hierarquia. Eles são um terror. Observe que um terror está no singular, mas a regra não se aplica aqui porque nós temos o eles. Então, lembra, eu, tu, ele, nós, vós, eles são as exceções do verbo na hora de concordar com o predicativo. F. O verbo flexiona de acordo com o número de horas e dias. Então, aqui é fácil, né? Número, são 13 horas. Mais de uma hora, dali para frente é plural. É 1h da tarde. Bem tranquilo. Aqui segue a lógica, segue a intuição, não tem nenhum problema. Hoje são, mais do que 1º de janeiro, 24 de janeiro. Algumas vezes já vi as pessoas meio que se assustando quando eu falo, hoje é tal dia. A pessoa pensa, nossa, professor de português falando isso. Considera implicitamente a palavra dia. Seria hoje é dia 24, pressupõe-se esse elemento implícito ali. Não é considerado errado. Aí vocês observaram que temos aqui todo o trabalho de concordância verbal, é estudar, é aprender, é se dedicar e até a próxima viagem, navegantes. Muito obrigada.